Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos estão assistindo pelas redes sociais nesse momento. Hoje eu tenho a alegria e a grata satisfação de conversar com um amigo de muito tempo, e fazia muito tempo que a gente não conversava, um eminente jurista, doutor Pedro Estevam Serrano, conhecido na época de Diadema, aqui, quando ele esteve no governo, aí, na prefeitura, como secretário, depois acompanhando os artigos dele, as manifestações nos grandes jornais, e sempre atento a tudo que acontece nesse país, professor de Direito Administrativo e Constitucional, de uma família de juristas, desde o pai, a mãe, passando para os filhos, todo mundo é o time dos juristas, né, Pedro? Primeiro, obrigado por ter o prazer dessa entrevista. Prazer é meu, viu, Joaquim? Você é um querido amigo e da região aí que eu na juventude frequentei bastante, trabalhei aí, tive o início da minha vida profissional aí. E só posso agradecer essa oportunidade, é uma honra estar aqui com você e com o teu público aí. Muito obrigado. A honra é minha, a honra é minha. Eu ia até falar, você falou da juventude, e eu lembro que uma vez eu li, agora que você falou disso, você fazia teatro, eu lembro disso. Eu também gostei de teatro, fiz teatro também durante algum tempo. E, por incrível que pareça, olha a coincidência do destino. Você, ainda menino, jovem, se ajudou a dirigir uma peça que chamava O Mito. É isso mesmo. Era um presságio isso? Mas era uma peça do Lauro César Muniz, e nós fizemos uma apresentação, na época, coisa de jovem, né? Na época estava no fim da ditadura, mas ainda estava, era 80 ou 79. Estava na época da refundação da Uni, essas coisas. Nós fizemos um conjunto de peças que ainda eram censuradas, então foi um enfrentamento à censura. E essa peça era censurada, ela do Lauro César Muniz, ela tirava fazia uma brincadeira com a figura do senador biônico, não sei se você lembra. Lembro. Senadores biônicos, a juventude nem tem ideia do que é isso hoje. É verdade. Mas, então era uma peça nesse sentido, tinha um sentido cômico, então era uma peça muito interessante, muito bem feita. Legal. Mas aí vai imaginar que o nome O Mito ia voltar com esse sentido de hoje, né? Com esse sentido. Pois é. Aproveitando o teu conhecimento aí, autor de vários livros sobre direito constitucional, a gente vive num momento de discutir essa Constituição, a Constituição de 88, né, que com todos os problemas que ela possa ter, pelo menos ela tem garantido aí nesses anos todos, aí, tem sido a base de sustentação do nosso arcabouço jurídico, e de um tempo para cá ela passa a ser agredida, atacada de uma certa forma que a gente não consegue entender. Né? E em função da prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal do deputado federal, né, que eu não vou falar o nome dele, não, porque não interessa falar o nome, não é ele o importante, é o caso em si, né, por ataques inomináveis à democracia. Houve até uma discussão no meio jurídico mesmo. Eu vi muito jurista que eu respeito defendendo a prisão, tem que ser. Tem outros juristas falando, não, mas acontece o seguinte, isso abre precedente para que você tenha outras interpretações daqui para frente, e se a gente caminhar para uma fechadura de novo, aí, como a gente teve na época do regime militar, os caras vão se valer desses argumentos para começar a prender quem efetivamente cometa crime de opinião, e não aquilo que ele fez que não é crime de opinião. Né? Como é que você vê essa situação toda? Qual é o seu posicionamento? Eu acho que eu tenho uma posição intermediária. Eu acho que o conteúdo material da ordem é correto. Havia flagrante, ele cometeu um crime inegável. Eu não gosto da Lei de Segurança Nacional, acho inclusive ela inconstitucional, mas é o instrumento que se tem hoje para a defesa do Estado. E ele cometeu crimes contra a segurança nacional e contra o Código Penal Comum, quando falou tudo aquilo. E havia o estado de flagrante. O que eu fui contra foi a fundamentação que o relator deu. Ele fundamentou numa ideia de que haveria um flagrante permanente, porque você postar um vídeo na internet com alguma posição ofensiva que possa ser interpretada como crime, você estaria numa situação de crime permanente, ou seja, enquanto estiver rodando aquele filme pela internet, você está cometendo crime. E, portanto, você pode ser preso. Imagina, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Eu achei isso absurdo. Para mim, o crime cometido por via da internet é no momento em que você posta.
Ali é que é o momento, e aquele crime é instantâneo. Os efeitos são permanentes. Existem crimes que são instantâneos, que os efeitos são permanentes. Homicídio, por exemplo. Sim. Homicídio, você mata o sujeito, o efeito é permanente. Loteamento clandestino. Você vende um loteamento clandestino, é na hora da venda que você comete o crime, mas o efeito daquilo fica quase para sempre. Você loteou o solo urbano. Então, esse tipo de crime é um crime instantâneo com efeito permanente. É muito perigoso você juntar Lei de Segurança Nacional, que pela primeira vez foi considerada recepcionada no Pleno do Supremo, né? Juntar isso, que ela não é só um problema porque ela veio da ditadura e ela tem uma ideologia incompatível com a nossa condição. Ela também é um problema porque os tipos penais dela são muito abertos, praticamente pode enquadrar qualquer um. Para você ter uma ideia, o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional considera crime contra o Estado, crime de segurança nacional, qualquer crítica dirigida, por exemplo, ao presidente da República que seja detrimentoso para a imagem dele. Olha o conceito vago. Então, para chamar ele de genocida, que muita gente tem chamado, seria um crime não contra a honra dele, mas um crime contra a segurança nacional. Veja que absurdo. Foi até por isso que o Milor criou aquela frase célebre que livre pensar é só pensar. É isso mesmo. E, na realidade, essa lei foi criada pelo regime militar para combater o opositor, o crítico, como um inimigo interno, adota a teoria do inimigo interno de Schmitt. Então, ela é totalmente incompatível com uma Constituição democrática, com a democracia constitucional, a meu ver. Mas é um instrumento que tem, até posso entender no argumento prático, não tem outro jeito de você defender o Supremo e a democracia sem utilizá-la. Mas quando isso junta com a ideia do flagrante permanente, é perigosíssimo. Imagine se você solta aí um vídeo na internet com uma crítica mais ácida ao presidente da República, fala, por exemplo, que ele não ter comprado as vacinas e não ter planejado a compra de vacina para a população, ele é um genocida. Quer dizer, que muita gente tem falado, todo dia você ouve isso na internet. A pessoa que falou isso e que postou isso na internet, ela fica cometendo crime em situação de flagrância enquanto o seu vídeo, seja lá o que for, estiver rodando pela internet. Então, isso coloca em risco praticamente todos os jornalistas, porque tudo que a gente produz hoje, mesmo em TV aberta ou imprensa, acaba caindo na internet. Né? Então é um risco para os jornalistas, para quem vive da expressão de opinião e também para o cidadão comum que usa da internet para emitir opiniões. Então, aí que eu vejo o perigo. Acho que essa fundamentação foi desnecessária, porque o flagrante houve, como eu falei. Veja, ele de manhã posta o vídeo, ele é preso à noite. Sim. E enquanto ele estava sendo preso, ele posta um segundo vídeo. Quer dizer, foi exatamente na situação de flagrante. Não precisaria usar essa teoria esdrúxula, vamos dizer, para poder fundamentar a prisão. Né? Então, eu creio que houve esse erro. Mas, assim, é um erro de fundamentação. Os outros ministros, quando agora trouxerem seus votos, vão poder corrigir esse erro de fundamentação, falar, não concordo com esse fundamento, meu fundamento é outro. O flagrante é comum, houve o flagrante, acabou. Então, você pode acabar tendo uma correção, porque no julgamento do pleno. A gente vai esperar passar quando sair o julgamento geral, né? Mas o voto, quando sair o acórdão. Mas, de qualquer forma, é isso, o Joaquim, do meu ponto de vista. O conteúdo material da prisão é correto, há esse problema dessa teoria esdrúxula utilizada para fundamentar. Maravilha. E, na esteira disso, a gente vê uma movimentação rápida no Congresso, que é uma coisa que eles não costumam fazer, né? São lentos, feitos uns paquidermos, mas aí, em poucas horas, preparam uma emenda constitucional, um projeto, já votaram na quarta-feira a admissibilidade. Eu sempre costumo dizer o horário que a gente está gravando isso aqui, porque como fica na internet, às vezes já passou, voltou, então a gente está gravando na quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, 17 e 18 nesse momento, então estão votando ainda essa emenda constitucional. Mas uma emenda que tem todo, no meu modo de entender, um cheiro de ser assim, casuística. Só faltou dizer o seguinte, não pode prender o fulano, o cicrano, aquele cidadão que foi preso. O resto a gente pode fazer. É mais ou menos isso? Essa emenda não é estranha? Eu tenho
Algumas críticas à emenda, né, no plano formal da tramitação. Eu acho que essa tramitação não tem observado, por exemplo, ela não foi para a Comissão de Justiça para ser apreciada, não seguiu o trâmite normal e adequado das emendas constitucionais. Eu acho que isso é muito perigoso, mas não podemos ter qualquer tipo de emenda aprovada nesse tempo recorde, isso não é bom, né? Eu não sou daqueles que acham que regimento interno é questão interna corpus. Eu acho que só tem sentido ser ter regra se você não poder abrir mão de cumpri-la na hora que tiver que cumpri-la, né? Se ela for cogente, se ela for obrigatória. Então, não tem muito sentido. Eu acho que o Supremo deveria controlar a validade dos projetos que desobedecem o regimento. Então, nessa posição, eu acho que, sob o ponto de vista formal, sob o ponto de vista procedimental, essa emenda está sendo aprovada de um jeito ilegal e inconstitucional. Isso é um lado. Outro lado, o conteúdo material dela. Nem tudo é ruim. Tem alguns exageros, realmente, de proteção aos parlamentares. Por exemplo, a ideia de quando o sujeito é preso em flagrante, enquanto não for confirmada a prisão dele pela audiência de custódia, ele ficar preso na Câmara ou na Casa Legislativa, acho bobagem, acho que só pega mal para o Congresso, porque fica um evidente privilégio em relação ao resto da cidadania. Então, ela tem alguns exageros e erros, mas, em geral, ela é boa no plano material, porque ela, quando a Constituição estipulou que parlamentar só podia ser preso em flagrante por crime inafiançável, era um outro sistema processual, onde era possível as pessoas serem presas em flagrante e ficarem. Hoje não. Hoje nós temos um outro sistema. A pessoa é presa em flagrante e ela, em 24 horas, tem que ir para a audiência de custódia. E aí vai decidir se ela ou vai ficar presa cautelarmente, temporariamente, preventivamente, ou ela vai receber algum tipo de restrição, usar tornozeleira, ter que pagar fiança, alguma coisa assim, ou ela vai ser solta. São 3 alternativas diferentes. Então, o flagrante, hoje em dia, ele só dura 24 horas. E na atual Constituição não é permitido o deputado ser preso preventivamente. Certo. Então, isso cria um problema. Esse sujeito, por exemplo, que está preso aqui entre nós, ele está preso numa situação ilegal, né? Então, essa emenda ela ajudaria a resolver esse problema, possibilitando que o parlamentar fosse preso preventivamente, adaptando os termos da Constituição ao novo sistema processual penal. E essas não são todas as normas que têm esse efeito positivo da emenda, mas esse aspecto da emenda é muito positivo. Então, ela tem aspectos negativos no plano material e positivos no plano material, e um aspecto totalmente negativo no plano formal, no plano da tramitação. Mas eu acho que não é ruim a ideia de termos uma PEC para adaptar a prisão de parlamentar ao novo sistema processual penal. É uma boa ideia. Só que do jeito que está sendo feito é inaceitável. Vamos ver o resultado. Eles estavam até em reuniões, conversações aí para adaptar, tirar alguns artigos. O pessoal falando que vazou artigo que nem era para constar, mas tudo bem, vamos esperar para ver o que acontece. Doutor Pedro, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, até porque faz muito tempo que a gente não conversa, mas infelizmente o tempo de televisão é implacável. Se tiver alguma coisa a acrescentar que eu não tenha perguntado, que julgue importante colocar, fique à vontade. Não, eu acho que nós temos que entender que há na sociedade brasileira um segmento minoritário que pretende um movimento disruptivo em relação à democracia, pretende acabar com a democracia e com a Constituição. É um setor extremista que não está acontecendo só no Brasil, não ocorre só aqui. É um populismo de extrema-direita que ocorre no Brasil, tem ocorrido em outros países, minoritário na sociedade, que quer romper com a democracia e com as instituições democráticas. Não podemos deixar que eles consigam isso. Então, a atitude do Supremo, nesse sentido, foi muito positiva. É só isso que eu queria dizer. Tá ótimo. Obrigado pela entrevista e a gente vai falar mais vezes. Até mais. Muito obrigado, Joaquim. Até logo. Dr. Pedro Estevão Serrano, professor de Direito Administrativo e Constitucional, falou com vocês. Obrigado pela audiência.